Nosso próximo tópico, escravidão no tempo de Paulo. Bom, nós vivemos numa época em que as pessoas desconhecem a escravidão, embora exista. Na verdade, sempre vemos aí de vez em quando no jornal a denúncia de algum trabalho escravo, especialmente no norte, no nordeste, no centro-oeste. Em algum lugar, as pessoas abusando de outras, do trabalho de outras pessoas, né? Colocam as pessoas lá num hotel e cobram por aquele hotel, ou colocam em um dormitório, cobram por aquele dormitório, cobra comida e faz a pessoa trabalhar feito um cavalo, né? Feito um jumento, como alguns dizem, trabalhar bastante e na hora de receber o pagamento não vem pagamento. Ah, você devia isso, você devia aquilo, né? A Organização Internacional do Trabalho, se você vai à página dela, que é uma organização ligada à ONU, diz que 50 milhões de pessoas no mundo são vítimas de escravidão moderna. 50 milhões é praticamente 1/4 da população do Brasil. É muita gente, né? E diz assim, a escravidão moderna está presente em quase todos os países do mundo e atravessa fronteiras étnicas, culturais e religiosas. Mais da metade, 52% de todos os casos de trabalho forçado e 1/4 de todos os casamentos forçados ocorrem em países de renda média alta ou alta. Ou seja, não é uma questão nem de dinheiro. Você vai encontrar países aí muito ricos, mas com escravos. E existem alguns países africanos em que a escravidão é algo corriqueiro e comum, né? E na época de Paulo, a escravidão era comum e era apoiado pela sociedade, né? A lição da escola sabatina, ela diz que nem todos os escravos eram iguais. Havia os escravos urbanos, aqueles domésticos que viviam na casa do seu senhor. Então, alguns podiam trabalhar como arquitetos, outros como médicos, filósofos. Em alguns casos, até os escravos domésticos ganhavam a liberdade, mas isso era meio raro, né? Mas os escravos rurais, aqueles que trabalhavam no campo, o trabalho era muito árduo. Não importa onde os escravos servissem, eles estavam sujeitos ao poder quase ilimitado do seu senhor. Eles eram propriedade da pessoa. Podia vender, podia fazer o que quisesse. Com o escravo e com a família do escravo. E o escravo vivia em constante ameaça do seu senhor, né? E veja o que Paulo disse aos escravos e aos senhores. E vamos tirar aí algumas lições para nós nos dias de hoje, muito embora não vivamos nessa condição. Vamos ler Efésios capítulo 6, dos versos 5 ao verso 9. Diz assim: Vós, servos, obedecei a vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. E comentando a posição de Paulo no assunto da escravidão, Ellen White escreveu um livro chamado Atos dos Apóstolos, e ali nós encontramos a seguinte citação: alguns senhores mais humanos que outros eram mais indulgentes para com seus servos, mas a grande maioria tornava seus escravos miseráveis, vítimas do capricho e da tirania. Não era obra do apóstolo subverter de forma súbita e arbitrária a ordem estabelecida da sociedade. Tentar isso seria impedir o sucesso do Evangelho. No entanto, ele ensinava princípios que atingiam o próprio fundamento da escravatura, os quais, se postos em execução, certamente minariam todo o sistema. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade, ele declarou em 2 Coríntios capítulo 3, verso 17.
Mas vocês podem dizer, mas nós não estamos vivendo na época da escravidão. A escravidão foi abolida no Brasil já há muito tempo. E é verdade, né? Como é que a gente consegue tornar efetivo esses versos, trazer esses versos para os nossos dias, para os dias de hoje? Vamos ler na linguagem de hoje, na Bíblia, a mensagem e tentar extrair algumas lições para nós hoje. Diz assim: empregados, obedeçam aos seus patrões e tenham respeito por eles. Eles são senhores de vocês na terra, mas a obediência, no final das contas, é ao verdadeiro Senhor, Cristo. Não trabalhem por obrigação, mas trabalhem de coração como servos de Cristo, fazendo o que Deus quer. Trabalhem com um sorriso no rosto, tendo sempre em mente que não importa de quem venham as ordens, pois vocês estão servindo a Deus. O bom trabalho resulta em boa retribuição da parte do Senhor, sejam vocês escravos ou livres.